Estudo 9. O batismo no Espírito Santo. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. No estudo anterior, aprendemos que, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Devemos ser santos em todo o nosso procedimento. Vimos também, ao estudar sobre a perseverança, que somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Iniciamos afirmando que, com base na Bíblia Sagrada, o Espírito Santo habita dentro de cada crente. No Antigo Testamento, Ezequiel profetizou sobre essa majestosa verdade. Também porei o meu Espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos. No Novo Testamento, Paulo deu testemunho sobre essa magnífica realidade. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus? No entanto, o batismo no Espírito Santo, conforme acreditamos, é uma obra adicional do já presente Espírito Santo. Essa sublime experiência ocorreu pela primeira vez no dia de Pentecostes. Jerusalém estava repleta de pessoas de todas as partes do mundo. Muitas dessas milhares de pessoas foram testemunhas desse evento que, desde então, continua acontecendo em todos os cantos do mundo. Vejamos o que a Bíblia tem a nos dizer sobre esse assunto. Verificando a doutrina na Palavra de Deus. O batismo no Espírito Santo é um dos assuntos mais belos da Bíblia Sagrada. Por conta disso, tem despertado grande interesse na atualidade. Essa maravilhosa e extraordinária experiência espiritual é uma das muitas e variadas promessas contidas nas Escrituras. Infelizmente, tem sido entendida de forma distorcida por muitos. Por essa razão, neste estudo, vamos conhecer ou relembrar o que diz a Bíblia, nossa única regra de doutrina e de prática sobre a promessa, a natureza, o executor, a concessão, a evidência e o propósito do batismo no Espírito Santo. A promessa do batismo no Espírito Santo. Em toda a Bíblia, encontramos um número considerável de referências à promessa do batismo no Espírito Santo. Analise e veja. 1. Ela foi anunciada no Antigo Testamento. Os profetas falaram sobre ela, Isaías, Ezequiel, Joel. 2. Ela foi confirmada no Novo Testamento. João Batista e Jesus a confirmaram. A promessa é real. Na Bíblia, há duas considerações importantes e fundamentais sobre ela: sua origem e sua extensão. Consideremos, em primeiro lugar, a origem da promessa. Na conversa de Jesus com seus discípulos, antes de sua ascensão, ele ordenou que permanecessem em Jerusalém até que recebessem a promessa do Pai. Essa expressão, promessa do Pai, pode significar tanto a promessa que tem origem no Pai, quanto a promessa dada pelo Pai. O derramamento do Espírito Santo é uma promessa que procede do Pai. Depois que ela se cumpre, Pedro também menciona sua origem. Exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Portanto, a origem da promessa do batismo no Espírito Santo não é humana, é divina. Consideremos, em segundo lugar, a extensão da promessa. Para quem é a promessa? Na profecia de Joel, lemos: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. No Antigo Testamento, só algumas pessoas recebiam o Espírito Santo: profetas, sacerdotes, reis e alguns artesãos. Por isso,
O tema principal dessa profecia é inovador. Deus derramaria o seu Espírito sobre todos. Pedro, fundamentando sua mensagem na profecia de Joel, disse: Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. A promessa não pertence a um grupo seleto, está disponível a todos. A natureza do batismo no Espírito Santo. Entre os cristãos, ainda existe uma grande confusão doutrinária no que diz respeito à natureza do batismo no Espírito Santo. O que é batismo no Espírito? Há alguns que afirmam que é o novo nascimento ou a regeneração. Entretanto, os discípulos já eram convertidos quando o receberam. Outros dizem que o batismo no Espírito Santo é a santificação, o que também é um grande mal-entendido. A santificação está ligada à separação do crente para Deus. É um processo diário. Há ainda um terceiro grupo que pensa ser o batismo no Espírito Santo uma recompensa pelos anos de serviço prestados à igreja. Estes se acham superiores aos demais por tê-lo recebido. É incorreto e antibíblico pensar assim. Mas, afinal, o que é o batismo no Espírito Santo? O verbo batizar significa literalmente mergulhar ou submergir. Por isso, quem é batizado no Espírito passa por uma experiência espiritual intensa. Sua vida é submersa no poder do Espírito Santo. Como uma roupa que é imersa na água, assim a pessoa se acha cercada, coberta, cheia do poder e da presença do Espírito Santo. Em Lucas 24, versículo 49, Jesus diz: Mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. A palavra revestidos significa literalmente entrar numa roupa, vestir-se. Desse modo, assim como as pessoas são vestidas com roupas, os crentes que são batizados no Espírito Santo são vestidos de poder sobrenatural. No Evangelho de Lucas, a promessa do batismo no Espírito Santo nunca é entendida como uma realização humana, mas sim como um presente divino, um dom do céu, uma dádiva divina, desce do alto, ou seja, de um lugar a qual os homens não têm acesso. O derramamento do Espírito Santo é um fenômeno celestial. Na profecia de Joel 2, versículo 28, o sentido original da palavra traduzida por derramarei é uma referência à comunicação de alguma coisa vinda do céu em grande quantidade. Desta forma, podemos dizer que o batismo no Espírito Santo é uma experiência inesperada e sobrenatural. O Espírito desce sobre o crente e lhe dá poder com propósitos específicos. O executor do batismo no Espírito Santo. Na execução de um batismo, além do candidato que é batizado, há também aquele que o realiza, o seu executor. Com relação ao batismo no Espírito Santo, não é diferente. Os textos bíblicos que ensinam sobre essa promessa fornecem informações seguras e confiáveis sobre o seu executor. Na profecia de João Batista, registrada nos 4 evangelhos, quem é identificado como aquele que executa o batismo no Espírito Santo? Confira alguns textos bíblicos. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele
que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista sabia que Jesus era aquele que viria para executar a promessa do Pai. João batizou nas águas. Seu superior batizaria no Espírito Santo. Jesus também afirmou ser o executor da promessa, em Lucas 24, versículo 49. É muito provável que este texto seja paralelo a Atos 1, versículo 4 ao 5. Lucas terminou o evangelho fazendo menção à conversa de Jesus com os discípulos à mesa e iniciou o livro de Atos com essa mesma conversa. Observe novamente o texto. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Cristo assegurou aos seus discípulos: eu lhes envio. O Pai é o doador da promessa e Jesus o batizador. Durante o seu discurso, no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro também demonstrou entender que Jesus era o executor da promessa do batismo no Espírito Santo. Falando sobre Cristo, ele disse: de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. É o Cristo exaltado que envia essa bênção à terra. Tudo o que foi visto e ouvido no dia de Pentecostes veio do Cristo ascendido. A concessão do batismo no Espírito Santo. Acabamos de estudar sobre quem executa o batismo no Espírito Santo. Agora veremos de que maneira ele acontece. Em Atos 2, versículo 1 ao 4, encontramos registrado o cumprimento da promessa do batismo no Espírito Santo. Nesse relato, encontramos claramente 4 preciosos e instrutivos ensinos sobre sua concessão. Em primeiro lugar, a concessão é inesperada. O texto diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. A expressão de repente ensina que a concessão do batismo no Espírito Santo é repentina. Não há como prever nem marcar o dia, o mês ou o ano para que este aconteça. Em segundo lugar, a concessão é abrangente. Na parte final do versículo 2, lemos: e encheu toda a casa em que estavam assentados. A ação batizadora do Espírito Santo não é preconceituosa nem discriminatória. O Espírito Santo não foi concedido somente aos 12, mas a todos que estavam reunidos naquele cenáculo. Em terceiro lugar, a concessão é espontânea. Na parte final do versículo 4 está escrito: e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A palavra conforme neste texto significa literalmente, justamente como ou exatamente como. Aqueles que foram batizados começaram a falar em línguas, justamente como ou exatamente como o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Espírito Santo veio e agiu justamente como quis, isto é, espontaneamente. Em quarto e último lugar, a concessão é cristocêntrica. Depois da concessão do batismo no Espírito Santo, houve algumas reações como discriminação, ceticismo e zombaria. Pedro, então, levantou-se com os outros apóstolos e tomou a palavra para corrigir o mal-entendido.
Depois de citar a profecia de Joel, passou a falar ousadamente sobre a crucificação, a ressurreição e a glorificação de Jesus. Veja que interessante, quando o Espírito Santo age, Jesus aparece. A evidência do batismo no Espírito Santo. Como uma pessoa pode ter certeza de que foi batizada no Espírito Santo? O livro de Atos dos Apóstolos registra alguns casos de pessoas que receberam o batismo no Espírito Santo e descreve a evidência exterior e imediata que se seguiu. Vejamos 4 exemplos. Primeiro, em Atos 2, no dia de Pentecostes, estavam reunidas no cenáculo 120 pessoas e, segundo a Bíblia, a verdadeira prova de estas terem sido batizadas no Espírito Santo foi a manifestação inédita e imediata do falar línguas desconhecidas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Segundo, em Atos 8, encontramos outro texto que comprova que a evidência do batismo no Espírito Santo é imediata. Apesar de o texto não fazer menção às línguas estranhas, nenhum estudante sério da Bíblia Sagrada questionará que algo visível aconteceu, algo tão incomum que impressionou até Simão, um ex-mágico. Não é errado presumir que ele os ouviu falar em línguas e quis comprar a evidência com o seu dinheiro. Seguindo com os exemplos bíblicos, temos ainda: terceiro, na casa de Cornélio, onde o Espírito foi derramado sobre os gentios, pela primeira vez é mencionado o falar em línguas estranhas. Mais à frente, Pedro vai dizer que o que aconteceu ali foi o batismo no Espírito Santo, conforme anunciado por Jesus. Logo, concluímos que línguas estranhas são a evidência bíblica do batismo no Espírito Santo. Quarto, em Atos 19, versículo 1 ao 7, o apóstolo Paulo encontra um pequeno grupo de discípulos que havia sido batizado segundo o batismo de João. Todavia, a Bíblia diz que, pela imposição de mãos do apóstolo, esse grupo recebeu o Espírito Santo e começou a falar em línguas estranhas. É notável aqui que esse fato ocorreu cerca de 20 anos depois do evento narrado em Atos 2. Jesus ainda continuava batizando pessoas no Espírito Santo da mesma forma que o faz ainda hoje. Com base nesses 4 exemplos, podemos afirmar que falar em línguas estranhas é a evidência do batismo no Espírito Santo e que esta evidência é imediata. E é bom que se entenda, estas línguas não são humanas, mas celestiais. Não são aprendidas na escola ou na faculdade, mas concedidas pelo Espírito Santo conforme sua vontade. São línguas ininteligíveis. Em Atos 2, versículo 4, lemos assim: Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Devemos prestar atenção à palavra outras, pois Lucas usou o termo grego heteros, indicando línguas diferentes ou totalmente desconhecida de quem as falava. Outra coisa que se deve lembrar é que essas línguas são concessões do Espírito Santo, ou seja, ele é a fonte. Eles falaram em línguas não porque queriam, mas porque o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Falar em línguas não é meramente fruto da vontade humana. É o Espírito Santo quem inicia essa manifestação. As línguas são, portanto, de natureza espiritual. Ter a convicção de que a evidência do batismo no Espírito Santo é espiritual aumenta a nossa confiança
na grandiosidade dessa promessa. A experiência é fantástica. Saber disso é animador e aumenta a vontade de buscá-lo. O Pai Celeste pode nos dar essa dádiva. O propósito do batismo no Espírito Santo. Qual é o propósito do batismo no Espírito Santo? Deus não faz nada sem propósito. Conforme o comentário feito no tópico sobre a natureza do batismo no Espírito Santo, este é uma experiência inesperada e sobrenatural. Quando o Espírito desce sobre o crente, dá-lhe poder com propósitos específicos. Em Atos 1, versículo 8, Jesus diz aos seus discípulos: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas." Aqui há dois aspectos importantes que nos ajudam a entender corretamente o propósito do batismo no Espírito Santo. Em primeiro lugar, o batismo no Espírito Santo visa a capacitação do discípulo de Cristo. A primeira parte do versículo diz: "Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo." Este é o aspecto pessoal e interno do propósito, capacitação individual prometida por Jesus aos discípulos. A palavra em português poder, que aparece em Atos 1, versículo 8, é uma tradução da palavra grega dunamis, que provém de um verbo grego que significa ser capaz ou ter força. O batismo no Espírito Santo capacita o discípulo de Cristo, dá-lhe novas forças espirituais. Em segundo lugar, o batismo no Espírito Santo visa a proclamação do Evangelho de Cristo. Na segunda parte de Atos 1, versículo 8, lemos: "E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra." Esse é o aspecto externo e abrangente do propósito. Aqui está a razão por que o discípulo de Cristo é capacitado. Ele recebe poder para tirar os olhos da especulação e direcioná-los para a missão, para morrer por Cristo e ir além das fronteiras, para proclamar o Evangelho e ser testemunha. Ao ser batizado, o cristão é aparelhado para cumprir uma missão, equipado para tornar-se testemunha. Cheio do poder de Deus, ele é impulsionado a declarar sua fé em Jesus e dizer: "Cristo está vivo." De acordo com o que aprendemos até aqui, a promessa do batismo no Espírito Santo é uma das mais importantes da Bíblia Sagrada. E a experiência de ser batizado no Espírito, uma das mais maravilhosas e importantes que um cristão pode vivenciar. Essa experiência está disponível a todos. O que devemos fazer, então, para receber o batismo no Espírito Santo? Devemos procurá-lo? A Bíblia Sagrada não nos dá uma fórmula, mas apresenta alguns princípios que nos serão de grande ajuda. É sobre eles que iremos tratar na próxima parte do nosso estudo. Vejamos quais são estes princípios. Praticando a doutrina da Palavra de Deus. O batismo no Espírito Santo deve ser desejado com sabedoria. Apesar de o batismo no Espírito Santo estar disponível a todos, nem todos o recebem. O batismo no Espírito é um dom, uma dádiva de Deus. Um dom não é concedido por méritos. Nós não nos tornamos merecedores de recebê-lo, pois qualquer dádiva que recebemos de Deus é baseada em sua graça, não em nossas obras. E mais, uma vez que o batismo no Espírito Santo é um dom,
O momento de sua concessão está nas mãos daquele que o concede. E, por razões que não se explica, algumas vezes o tempo dele é diferente do nosso e a vontade dele é diferente da nossa. Em razão disso, se o batismo no Espírito Santo não ocorrer no tempo esperado por você, ou se até mesmo não acontecer, não fique sob autocondenação. Deus é soberano e sabe o que faz. O batismo no Espírito Santo deve ser desejado com sinceridade. Jesus ordenou aos discípulos que não se ausentassem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. A ordem de Jesus era a capacitação do alto antes de ação na terra. Os discípulos lhe obedeceram. Eles desejavam sinceramente ter uma vida de poder, confiavam que a promessa de Jesus se cumpriria. Lucas diz que os discípulos tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Deus não batiza ninguém contra o seu desejo. Perceba nas leituras já mencionadas neste estudo que as pessoas desejaram e esperaram o batismo no Espírito Santo. O desejo sincero facilita o recebimento dessa extraordinária experiência espiritual. Você tem esse desejo? O batismo no Espírito Santo deve ser desejado com perseverança. Os discípulos tinham expectativa de receber a promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo, e, por isso, obedeceram ao Senhor, voltaram para Jerusalém e perseveraram unanimemente em oração e súplicas. Eles perseveraram na oração. Os 120 discípulos estavam louvando a Deus durante o período que precedeu o dia de Pentecostes. Quem deseja o batismo no Espírito deve também ter uma vida de constante oração. Deve orar perseverantemente nesse sentido. Por isso, clame a Jesus. Nós já aprendemos que é Ele quem batiza no Espírito Santo. Concentre seus pensamentos e sua fé nele. Quem sabe Ele o batize por estes dias. Confie. Conclusão. Como aprendemos neste estudo, a promessa do batismo no Espírito Santo tem origem divina. Deus, o Pai, prometeu. É extremamente animador saber disso, pois a palavra do Senhor é confiável. Porventura, diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Deus é fiel e totalmente capaz de cumprir o que promete. Aprendemos também que o batismo no Espírito Santo é um dom do céu, uma dádiva de Deus para o ser humano. É Jesus quem o executa de forma inesperada, abrangente, espontânea e cristocêntrica. A evidência imediata são as línguas estranhas. O propósito, a capacitação do discípulo de Cristo para a proclamação do Evangelho de Cristo. Procuremos essa dádiva com sabedoria, desejemo-la com sinceridade e busquemo-la com perseverança. Creia que todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Continue pedindo, buscando, batendo. Clame a Deus, pois, se ainda não chegou, pode estar muito próximo o dia de Jesus o batizar. Graças a Deus, o batismo no Espírito Santo é uma experiência que todo cristão pode desfrutar. No próximo estudo, continuaremos ainda a tratar da atuação do Espírito Santo. Você já ouviu falar dos dons espirituais? Qual o seu significado, sua finalidade?
É disso que trataremos. Não deixe de estudar. Debatendo a doutrina da Palavra de Deus. Leia Ezequiel 36, versículo 27 e 1 Coríntios 6, versículo 19. Sobre o que esses textos tratam? Podemos afirmar que o Espírito Santo habita dentro de cada crente? Se o Espírito habita dentro de cada crente, então o que é o batismo no Espírito Santo? Podemos afirmar que é uma obra adicional do já presente Espírito Santo? Leia Joel 2, versículo 28 ao 29, Mateus 3, versículo 11 e Atos 1, versículo 4. O batismo no Espírito foi profetizado no Antigo Testamento? O que a profecia dizia? Qual a origem e a extensão dessa fantástica promessa? Leia Marcos 1, versículo 8 e Lucas 24, versículo 49. O batismo no Espírito Santo é novo nascimento, santificação ou prêmio por serviços prestados à Igreja? Justifique suas respostas. Explique o significado do verbo batizar e da palavra revestidos. Comente também sobre a natureza do batismo no Espírito Santo. Leia Lucas 3, versículo 16, 24, versículo 49 e Atos 2, do versículo 1 ao 4. Quem é o executor do batismo no Espírito Santo? Fale sobre a concessão do batismo no Espírito Santo. Como acontece? Leia Atos 2, versículo 3 ao 4, 8, versículo 17 ao 18, 10, versículo 44 ao 46, 11, versículo 15 ao 16 e 19, versículo 1 ao 7. Que evidência todos esses textos mostram como prova de que alguém foi batizado no Espírito Santo? O que podemos dizer sobre Atos 8, versículo 17 ao 18? Podemos dizer que essa evidência é imediata? Justifique a resposta. Leia Atos 2, versículo 4 e 1 Coríntios 14, versículo 2 e 13. As pessoas falavam em línguas porque queriam ou porque o Espírito lhes concedia. Então, quem inicia sempre a manifestação das línguas? Essas línguas são ininteligíveis ou são línguas de nações que podem ser aprendidas em escolas de idiomas? Leia Atos 1, versículo 8. A principal razão para alguém ser batizado no Espírito Santo é a alegria da pessoa? Quais são os propósitos do batismo no Espírito Santo? Comente.